existe, né, esse trabalho que é feito com os cavalos, que é a constelação com cavalos, mas que tudo começa, na verdade, com um trabalho de um alemão chamado Bert Hellinger, e ele identificou que existia uma espécie de uma dramaturgia que acontecia naturalmente quando se abria histórias de pessoas ali. Então, para te explicar melhor, existem, como se arquétipos, como o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai. Esses arquétipos eles eram manifestados de formas simbólicas ali nas pessoas, dependendo da história que a pessoa carregava. Certo. Então, a constelação, ela traz uma hierarquia, né, dentro da família. É a constelação familiar, né, que a gente fala. Então, tem uma hierarquia ali. Os avós, os pais, os filhos, os irmãos. Então, dependendo da história que você teve com o seu pai, por exemplo, ele falava para você, Lorde, escolhe uma pessoa aqui agora para representar seu pai. Obviamente que você ia olhar para as pessoas que estão aqui e você ia escolher ali alguém que já te trouxesse de alguma forma essas lembranças ali, né, relacionadas àquela pessoa. Você é meu pai, porque você gosta do cavalo. Legal. Então, você colocando eu como seu pai, o que ia acontecer? Naturalmente, sem que você me falasse nada do seu pai, o Bert Hellinger colocava ali as pessoas e as pessoas elas agiam ali de alguma forma como se canalizassem, vamos falar dessa forma. Eu não gosto de usar essa palavra, porque parece muito espiritual, mas assim, elas canalizavam ali de certa forma uma história, né? E sempre ligavam no escritório perguntando se eu fazia a tal da constelação com cavalos. E eu tinha um preconceito, porque uma vez a gente foi fazer constelação, mas era constelação com bonecos na água. Então, como que funciona? Escolhe um boneco para representar seu pai, sua mãe, seu irmão, blá, blá, blá. Você coloca ali, são bonequinhos que flutuam, você coloca na água e eles começam a se movimentar e dependendo do local que eles alcançam ali, tem uma representação. Só que a pessoa que estava fazendo a constelação, ela meio que mexia na mesa. E eu falei, nossa, e aí, enfim, a gente pegou um super bode disso, porque tem muita gente charlatana, né? Tem coisa muito séria, muito legal, mas tem muita gente charlatana. E assim, hoje em dia todo mundo faz constelação, né? Então, assim, foi uma coisa que eu totalmente, assim, ignorei na minha vida. Criou uma repulsa. Uma repulsa mesmo. Ano passado, isso nem meus seguidores que estão aí, eles sabem dessa história, eu vou contar em primeira mão aqui. Ano passado, eu falei pro George, falei, cara, a gente está dando muito curso e a gente está precisando, assim, receber um pouco, né? A gente está precisando fazer algum curso. Só que eu estava pensando de ir para fora, que, assim, raramente tem cursos aqui no Brasil, assim, que me interessaram de fato. E estava pensando em ir para fora fazer uma renovação, assim. Tem trabalhos lá fora de liderança, assim, com cavalos. O celular me ouviu, obviamente. Cara, apareceu um curso na minha cidade, em Boituva. É um pessoal da Argentina. E lá estava escrito liderança e cura com cavalos. Aí a parte da cura me intrigou, mas eu fui mais pela parte da liderança, né? Que era até então a única vertente que eu trabalhava. E aí eu cheguei lá no curso. E muita gente me segue, né, desse meio e tudo mais. Então o pessoal já meio que me conhecia, já começou a puxar papo, conversar. E quando eu percebi, eu falei, cara, eu tô numa roda de constelação. Eu falei, essa galera é tudo consteladora. E eu caí aqui. E eu fiquei muito brava na hora, assim. Me fechei, falei, cara, gastei alguns dólares aqui. Era alto, assim, o valor. Eu falei, era em dólar. Me fechei, falei, não tô acreditando nisso. Podia ter feito tantas outras coisas, né? Eu e George, assim, a gente se fechou pro curso. Ele tava junto. 5 minutos de curso, a professora começou a se apresentar, falar as coisas, e ela falou assim, olha, aqui eu tenho um cronograma, mas quem leva mesmo são os cavalos. Eu já comecei, ai meu Deus. Que eu já imaginei, o cavalo vai fazer tal coisa, já vai falar que é minha tataravó, não sei o quê, sabe? Assim, já tava com muito preconceito.
E aí, o que aconteceu? Enquanto ela estava falando, um cavalo veio e pá, entre eu e o meu marido. E eu ali fiz um carinho assim no peitoral do cavalo, né? Fiz um carinho aqui. E o cavalo me mordeu e afagou, assim, tipo, colocou assim a cabeça assim no ombro do George. Tipo, como se estivesse protegendo ele, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, né, tá bom. E como eu sou muito do comportamental, eu pensei, às vezes ele tem alguma má experiência com mulher e gosta mais de homem, né? Isso acontece. E é isso que eu esqueci de novo e pá, fiz carinho de novo no cavalo. E ele me morde e afaga de novo o George. E nisso já tava todo mundo de olho em mim, né? O pessoal já sabia que ele estava acontecendo alguma coisa. Quando eu percebi, aí a professora perguntou assim, o que passa aí? Eu falei, aqui não passa nada. Aqui não passa nada. Aí ela perguntou pro George, o que passa? Ele falou também, aqui não passa nada. Ela falou, não, algo passa. Aí ela perguntou, quem está entre vocês? Aí eu brinquei, assim, falei uma coisa ali, um nome ali na hora, né? Brinquei. E aí quando eu falei isso, e ela percebeu que eu estava fechada ali, estava, né, tirando um sarro, vamos falar assim, ela abriu para a roda, porque isso acontece muito na constelação, porque tudo que as pessoas estão sentindo pode ter a ver ali com o campo da pessoa que se abre, porque se abre um campo que estão as suas informações, as informações dos teus antepassados, as informações das suas relações familiares. E aí ela abriu para as outras pessoas dizerem ali o que estavam sentindo. E tinha um senhorzinho que a gente nunca tinha visto na vida, que também era um dos participantes, né, do curso, que não tinha a menor chance dele saber o nome do pai do George. E quando chegou ali na vez dele, ele falou assim, olha, eu estava aqui olhando e eu percebi que o John... Porque o John... Eu olhei para a turma e falei assim, gente, o cavalo chama John? Aí elas falaram, não é o nome do seu marido? Eu falei, não, o nome dele é George, mas o pai dele chamava John. E aí começou a acontecer um monte de coisas ali. Aquele cavalo começou, eu olhei, eu identifiquei o que estava acontecendo. Eu não sei te explicar, mas assim, o meu coração sabia dizer o que estava acontecendo ali. Fiquei extremamente mexida. O George também, super cético, assim, ele ficou extremamente mexido. O que acontece? Quando o pai dele faleceu, muito da carga, assim, do pai dele foi transferida pro George. E eles são muito parecidos. Fisicamente, jeito, todo mundo fala, já pararam a gente na rua chorando, falaram, meu Deus, você é filho do John, né, enfim. E aí, muitas pessoas, quando da família enquanto falam, nossa, tá a cara do seu pai e tal, e nanana. Então, foi muita da carga do pai dele veio para ele, tanto as positivas quanto, né, as negativas. E tinha ali uma coisa acontecendo que eu não quero expor tanto, mas tinha uma coisa ali acontecendo e que foi constelada. E que o George pôde... Na verdade, ele que estava sendo constelado. E o George pôde liberar muitas coisas na vida dele. Para mim também reverberou muito, porque dessa pessoa que estava ali, vamos dizer assim, entre nós, né? Foi uma pessoa que depois disso mudou muito a minha relação com ela. E quando eu vi o resultado na minha vida acontecendo, falei, cara, isso aqui é muito surreal. E aí, quando acabou a constelação dele, eu virei pra turma e falei assim, gente, eu queria pedir perdão aqui pra vocês. Eu queria pedir desculpa. Eu estava numa energia completamente torta, estava super, assim, fechada, desconfiada e tudo mais. Eu queria pedir desculpa, muito respeito por isso aqui que vocês fazem. Muito respeito. Eu nunca vou trabalhar com isso, mas muito respeito. Quando o curso terminou, era um curso de formação, né? Um curso para formar consteladores. Quando o curso terminou, eu recebi o diploma, tudo, e eu falei porque a professora, ela achou que a gente já trabalhava com isso, inclusive, ali, quando a gente foi fazer, porque a gente tinha uma postura tranquila para fazer as coisas, e ela meio deu uma chancela pra gente, assim, né? E eu falei para ela, não, eu não vou trabalhar com isso daqui. Só que quando eu chego em casa à noite, no mesmo dia que eu me formo, eu
abro o meu Instagram e tinha uma mensagem desse tamanho de uma seguidora, né, falando que ela precisava voltar para a cidade dela, para ficar perto da mãe dela. Ela estava com algumas questões pessoais e tudo mais. E ela tinha 3 cavalos que ela não sabia ainda o que fazer com esses cavalos, né? Cavalo é muito caro de você deixar. Quando você não tem o local, é muito caro você pagar ali o aluguel, né? De uma baia, enfim. E ela falou, Cari, eu aqui nas minhas orações pensei em você, não sei, tô te mandando essa mensagem, só que são cavalos de constelação. Eu sei que você não é o que você faz, mas se você quiser recebê-los, esses cavalos, a princesa, o herói e o Eros, que são os cavalos assim que trouxeram essa nova história ali para Bosque Belo, porque eu já estava fazendo esse trabalho mais para o pessoal, já vinha construindo uma história aí para fazer retiros. E aí, no primeiro retiro que a gente fez, os participantes ajudaram, foi uma coincidência também, mas o primeiro retiro que a gente já tinha marcado, os participantes ajudaram a descer os cavalos do trailer. E aí nós recebemos os 3 e fizemos constelação, começamos a fazer. Eu ia fazer um outro exercício ali na hora, só que chegou na hora, começou uma constelação. E aí eu comecei devagarzinho, assim, levando isso ali dentro da fazenda, constelando novamente amigos, trazendo isso para pessoas próximas. E hoje também virou um trabalho profissional que a gente vem fazendo, assim, com muito cuidado também, porque aí pega, né, um lado muito profundo das pessoas. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.